para que nós possamos iniciar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela sua vida e a vida dos eleitos também aqui em Manaus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu já declaro, Pai, anjos ministrando o perfeito entendimento na vida das ovelhas, os eleitos, Senhor. Já declaro que a tua palavra ela não voltará vazia para ti, mas te será revelado, Pai, porque está escrito que um planta, outro rega, e é Deus quem dá o crescimento. E assim, Pai, só tu podes revelar pela manifestação do Espírito Santo de Deus, que revela e que testifica e que convence ao homem. Glória a Deus. Assim eu creio e assim eu falo. Crie, por isso eu falei. Creio e por isso eu falo. Eu já declaro olhos iluminados, mentes iluminadas dos eleitos para estarem recebendo a graça e o apostolado para a tua glória. Revela a tua palavra, cumpra toda a tua vontade, cumpra todo o teu propósito, em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Papai, louvado seja o nome do Senhor. Bíblia, papel e caneta, né? Porque o MGA é um ministério de ensino, né? Nós já temos essa ministração no site do Ministério MGA, lá do apóstolo Marcos Gomes, que é o site oficial do MGA. Então, o MGA é um ministério de ensino. Aqui em Manaus, no MGA Manaus 2, na quinta-feira, é só estudo, né? Ministração da palavra de Deus, o apostolado, né? E no domingo é culto de louvor e adoração e também o apostolado. Glória a Deus. Então vamos anotar, vamos estudar, que o Espírito trará o perfeito entendimento para os eleitos. Glória a Deus pela vida dos eleitos que estão aí também via Facebook, através dessa live. Glória a Deus pela sua vida. Papai. Então, amados, hoje nós temos um tema onde nós iremos falar aqui. Estamos debaixo do ministério do Espírito e da justiça. Glória a Deus. Então hoje nós vamos entender o que é estar debaixo do ministério do Espírito. O que é estar debaixo do ministério da justiça. Porque estar debaixo do ministério do Espírito e da justiça, amados, é a mesma coisa de estar debaixo do ministério da graça. Estar debaixo da graça é a mesma coisa. Mas eu coloquei debaixo do ministério do Espírito, porque se tiver escrito, nós cremos. E nós vamos conferir a palavra de Deus e vamos estudar e veremos que estamos debaixo do ministério do Espírito e da justiça. Não mais da lei, não mais do ministério de morte, não mais de rudimentos, não mais de obras mortas, não mais de tradições judaicas, tradições humanas ou tradições de homens. Glória a Deus, porque nós estamos em graça e somos libertos. Porque a pregação do apostolado, amados, é que traz a libertação na nossa mente, é que traz o entendimento. Porque quando se prega a graça de Deus, através do apostolado, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo revela para os eleitos. Porque muitos eleitos que estão aí no sistema religioso ainda não receberam as revelações ainda, porque não estão ouvindo o apostolado. Porque o que liberta é a verdade. Glória a Deus. E o Espírito Santo testifica. E hoje ele trará a testificação
ao seu espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios, o capítulo é o 3, e vamos ler o 3 até o 18. Glória a Deus. 2 Coríntios, o capítulo é o 3 e o versículo é o 3 até o 18. Vamos fazer essa leitura. A minha Bíblia aqui já está aberta. 2 Coríntios 3, o versículo é o 3 até o 18. Vamos fazer essa leitura. Glória a Deus. O 3. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vejam, amados, que nós estamos nesse ministério, é o ministério do Espírito. Então, esse ministério do Espírito a qual nós estamos, que é o Espírito do Deus vivo, aqui o apóstolo Paulo diz que é o Espírito do Deus vivo, e que nós somos a carta de Cristo. Glória a Deus. Então, não mais escrita, amados, como era na lei. Como era na lei? Era escrito com tinta nas tábuas de pedras, né? E hoje elas estão escritas, né, na nossa mente. E agora nós somos essa carta escrita por Deus. Por que carta escrita por Deus? Porque é o Espírito Santo de Deus que está em nós. A lei de Deus, ela agora habita em nós, o ministério do Espírito, porque nós estamos debaixo desse ministério do Espírito e da justiça. Não mais a letra, não mais tábua de pedras, agora é na nossa mente, escrita na nossa mente. Porque quando nós oramos, quando nós louvamos, adoramos a Deus, né, é com entendimento, mas ainda que cantamos e oramos em línguas também, que é uma oração e um cântico no Espírito, espiritual, é com a nossa mente. Então está debaixo agora desse ministério do Espírito Santo de Deus, é nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos essa carta viva, não é mais uma pedra, porque a pedra ela não tinha vida, e nós somos essa carta viva de Cristo, porque mas com o Espírito do Deus vivo. Então, ela está sendo escrita com o Espírito Santo de Deus, essa carta viva que somos nós. Glória a Deus, amados. Então, tem vida dentro de nós. Glória a Deus. Já não é mais algo só escrito com caneta em tábuas de pedra, mas agora ela é escrita na nossa mente, no nosso coração. Por isso que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, mais na parte B, mais nas tábuas de carne do coração. A tábua de carne do nosso coração, amados, literalmente não é o coração que bombeia sangue, é na nossa mente, né? Que nós possamos entender que a nossa mente é o nosso entendimento, é o nosso intelecto, é a nossa alma. Porque aonde que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco? Ela é no nosso coração, literalmente? Não, mas é literalmente na mente. Então, é só uma força de expressão que é no coração. O coração é a mente, é o entendimento. Glória a Deus. E agora não é mais escrito com tinta, é o próprio Espírito Santo de Deus que está em nós e ele nos guia. Porque o homem era guiado por letras, escrita com tinta e colocado em pedras que não tinham vida. E hoje ele está em nós, glória a Deus, e ele se manifesta em nós. E hoje nós somos essa carta escrita por Deus. Glória a Deus.
e o 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então é por intermédio de Cristo. Vejam que não é mais por intermédio de Moisés, é por intermédio de Cristo, porque estamos em uma nova aliança. Glória a Deus. Então é por intermédio de Cristo que temos essa confiança. Não é a confiança em nós mesmos, né? Pelo que nós fazemos, como o sistema religioso colocou, que as ovelhas têm que pagar preço, ela tem que confiar na força do seu braço. Mas não é confiar na força do seu braço, amados, é confiar em Cristo, porque é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então a nossa confiança, amados, agora que estamos debaixo do ministério do Espírito Santo de Deus e da justiça, a nossa confiança está pelo que Cristo já fez por nós. Já não é mais Moisés. O 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, amados, não é que nós pensamos que possa partir de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Porque agora qual é a tinta que escreve as leis de Deus em nós? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos guiados, somos ensinados agora, porque estamos debaixo do ministério do Espírito Santo de Deus, o ministério da justiça. Abba, Pai. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, amados, nunca esqueça que a sua capacidade, que a minha capacidade, ela vem de Deus. Oi. Já estavam ficando fracos. Glória a Deus. Então, o 5. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vejam, amados, que nós somos ministros dessa nova aliança, ministros de Cristo, ou seja, somos cooperadores do Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos agora nesse ministério, debaixo desse ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito e da justiça. Ele que nos fez ser capazes de ser ministros. Então, amado, veja aqui que Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não é fazendo um curso de teologia que o homem é capacitado para ser um ministro da graça, um ministro da nova aliança, porque a lei de Deus, ela está em nós, e nós somos essa carta de Cristo, a qual é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos ensina. Não é numa escola teológica, não é num curso teológico, porque Ele nos fez também capazes. Ele quem? Deus, né? Cristo, o Espírito Santo. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, amados, porque agora nós estamos na graça, estamos em Cristo. Pois, mas não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra mata, amados. Por que que muitos estão aprendendo no sistema religioso teologia e estão condenando as ovelhas? Porque estão no ministério de morte e condenação, que é a letra, ou seja, letra escrita com tinta em tábuas de pedras.
enquanto que nós somos essa carta viva de Deus, essa carta de Cristo. Glória a Deus. Então, mas o Espírito Santo vivifica. Então é Ele que vivifica, amado, não é vivificará. Então é Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, Ele que nos capacita. Glória a Deus. E se o ministério, o 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Desvanecente. Glória a Deus. Então o ministério de morte que foi gravado com letras em pedras, ele teve as suas glórias, amado. Como assim? Você pode me dizer que teve glória? O que Deus fez através de Moisés, né? O povo passou em terra seca, o mar se abriu, então teve glória e teve a manifestação de Deus. Então o ministério da letra, ele teve também as suas glórias, ainda que desvanecesse, ainda que fosse transitório, né? Desvanecesse, ou seja, transitório também, ou seja, por um momento, né? Porque o Espírito Santo não habitava em Moisés, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, por isso era transitório. O Espírito Santo habita hoje e se manifesta em nós. Na lei, ainda antes de Jesus morrer, o Espírito Santo só manifestava, amados. Ele não habitava, porque o homem ainda era pecador. E Cristo aniquilou o pecado. Glória a Deus. O 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, como não será de maior glória, amados? Aqui está o nosso tema. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, esse ministério do Espírito, que é o que nós estamos, ele é de muito maior glória, amados. Se o que Moisés fez, que o Espírito Santo ainda nem habitava nele, Deus fez sinais, prodígios e maravilhas e teve glória, então o que o apóstolo diz? Como não será de maior glória? Ou seja, terá mais glória, porque agora nós estamos no ministério do Espírito, porque nós somos a carta de Cristo. Glória a Deus. O 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então aqui o apóstolo Paulo diz que a lei, ela é um ministério de morte, é um ministério de condenação, e chama agora a graça, né, de um ministério de justiça. Então, se o ministério da condenação, ou seja, o ministério de morte e condenação, que é a lei, ele teve glória, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, aqui no versículo 8 e no versículo 9, no 8, na parte B, ele fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, é esse ministério que nós estamos, amado. No versículo 8 e o versículo 9, estamos debaixo do ministério do Espírito e da justiça.
glória a Deus, do Espírito, porque não é mais Moisés, amados, que guiava o homem. Hoje o ministério é do Espírito, pelo que Cristo fez. Então o ministério agora é do Espírito Santo, que é Deus manifesta em nós, ou Deus em nós. E o ministério da justiça é porque na lei era o ministério de condenação. Agora é o ministério da justiça, ou seja, já estamos justificados, já estamos reconciliados, já estamos abençoados, perfeitos e aperfeiçoados, e estamos salvos pela graça de Deus. Então é o ministério da justiça, ou seja, sem condenação, porque o ministério da condenação, que era a lei, era condenação e morte, e o ministério do Espírito, que agora a qual nós estamos, é o ministério da justiça, amado. Esse é o ministério que nós estamos, do Espírito e da justiça. O 10. Mas o que foi glorioso não só o é em comparação com a glória insuperável. Então o apóstolo Paulo diz que o ministério do Espírito, ele tem uma glória insuperável, ou seja, é superior. Se foi glorioso, agora é superior, uma glória insuperável. E o 11. E se o que desvanecia teve sua glória, ou seja, o que era transitório, porque o Espírito Santo não habitava, então era transitório, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Então agora o ministério do Espírito é o que permanece. E o que o apóstolo Paulo aqui está falando do ministério que teve a sua glória, era o ministério da condenação, amados. Agora, a qual nós estamos no ministério do Espírito. Então ele teve a sua glória. E agora o ministério do Espírito, e é o que permanece. Glória a Deus. Porque já não permanece mais a lei. Porque o que permanece agora é a graça, ou seja, o ministério do Espírito, o ministério da justiça. Glória a Deus. O 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia falar. 13. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Então nós não somos como Moisés, porque o que Moisés fazia? Ele colocava um véu sobre o seu rosto. Para quê? Porque quando Moisés saía lá dos montes, que ele ia orar, que ele ia ter um momento com Deus, a glória de Deus ela era tão grande, amados, que era como se uma tocha de fogo estivesse sobre o rosto de Moisés. Então ele escondia com um véu para que não fosse visto pelos irmãos judeus, hebreus. Então hoje nós não abafamos o Espírito Santo de Deus. Hoje nós não somos como Moisés. Hoje nós não colocamos véu. Hoje nós não colocamos máscara. Hoje o Espírito Santo, ele está em nós e ele se manifesta em nós. Ele se manifesta na igreja, porque nós não somos como Moisés, né? Porque há muitos que no sistema religioso estão aí fazendo como Moisés, colocando o véu, ou seja, apagando os dons do Espírito Santo de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Deus continua fazendo? Sim, amados, ele é o mesmo, mas os ministros, os pregadores abafam, ou seja, colocam o véu. Então era assim que era representado a glória de Deus sobre
a vida do Moisés. O 14. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Então, amados, hoje quando ainda se prega a lei, hoje enquanto os pastores, os mestres aí do sistema religioso ainda estiverem pregando a lei, amados, isso é o véu que está encobrindo a glória de Deus, o ministério do Espírito. Então nós não sejamos como Moisés, que cobria o rosto para que os abençoados, os irmãos, o povo de Deus não recebesse de Deus, da glória de Deus. Então até hoje, por isso que no sistema, amados, existe um véu, existe uma escama, existe uma cegueira espiritual que as ovelhas não veem o mover de Deus, não veem o manifestar de Deus, porque estão escondendo como? O que esconde o ministério do Espírito? É a lei, amados, porque Moisés escondia a manifestação da glória de Deus, porque o rosto dele reluzia, resplandecia de glória, da glória de Deus, mas ela era ocultada para os irmãos. Então, até hoje, enquanto o véu está posto sobre o rosto dos irmãos, e como é esse véu sobre o rosto dos irmãos? Estão ouvindo a lei, amados, porque a verdade é que liberta, amados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só essa verdade que é Cristo é que liberta, que tira esse véu da lei. Porque enquanto se tiver com o véu a qual Moisés colocava sobre o seu rosto, os pastores do sistema religioso estiverem pregando a lei, as ovelhas não vão enxergar, amados, não vão enxergar o ministério do Espírito. Por isso que pregamos a graça e pregamos o apostolado, e não tiramos e não colocamos véu para as ovelhas, porque pregamos a graça e o apostolado, glória a Deus, a qual nós recebemos. A parte B não foi removida, porque somente em Cristo ela é abolida. Então, enquanto se lê, amado, se lê a antiga aliança, o véu continua sendo posto. Por isso é que o Espírito Santo não testifica, né? Eu passei 20 anos no sistema religioso, meu esposo passou 30, e o véu só foi tirado na graça, em Cristo, amados, porque somente conseguimos ver e entender e receber a graça de Deus quando o véu é tirado, né? Glória a Deus. O 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, amados, aqui o apóstolo Paulo falou há 2000 anos atrás. Hoje, né, nós estamos em 2022. Então, até hoje também, amados, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ainda hoje estão fazendo o quê? O que o sistema religioso está fazendo com as ovelhas? Está fazendo a leitura, está fazendo os ensinamentos da lei de Moisés e não de Cristo, amados, porque agora a lei de Deus, ela está em nós, porque nós somos a carta de Cristo, a carta viva de Cristo, glória a Deus. E agora não mais é escrita com tinta e nem em tábuas de pedra, mas no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e pelo Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos nesse ministério, amados, que é o ministério do Espírito e
da justiça. O 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. E quando é que um deles se converte, amados? Quando é que um deles se converte a quem? Ao Senhor. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor. Eles estão servindo ao Senhor, amados? Eles ainda estão servindo a lei de Moisés, doutrinas ainda de homens. Então, precisa se converter. São convertidos ao Senhor? Não, amados. Ainda não são convertidos ao Senhor, porque estão servindo homens e não ao Senhor. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. E como o véu lhe é tirado? E como ele é convertido? Quando se prega, amado, a graça e o apostolado, que é o que traz o perfeito entendimento, que é o que traz a direção de Deus, que é o que traz a libertação em graça, que é ouvir a graça de Deus através do apostolado. Glória a Deus. O 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então, o ministério a qual nós estamos é esse, amados. É o ministério do Espírito e da justiça. E aonde ele está? A liberdade. O Espírito Santo, amados, ele está habitando na vida das ovelhas. E por que as ovelhas que estão no sistema religioso não têm entendimento? Porque elas estão seguindo ao homem, a lei, estão ainda com o entendimento entenebrecido, porque ainda não ouviu a verdade, porque o que liberta é a verdade. Está escrito, amados. Se estiver escrito, nós cremos. Então, preciso se pregar a graça, preciso se pregar o apostolado, para elas serem salvas espiritualmente. Não, amados, espiritualmente elas já são salvas, espiritualmente elas já são reconciliadas, já estão aperfeiçoadas, abençoadas, mas a salvação na mente, não estão convertidas ao Senhor, estão convencidas a um sistema religioso de doutrinas de homens, cumprindo ordenanças e mandamentos ainda da lei e dos homens. O 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, todos nós, com o rosto descoberto. E como o nosso rosto é descoberto? Quando nós ouvimos a verdade, amados. Nosso rosto, ele é descoberto. As escamas caem. E uma vez que caem as escamas, você não consegue mais passar nem um dia e nem mais um culto no sistema religioso. Eu recebi o entendimento em graça e eu passei 4 meses atrás de um ministério para me congregar. E eu saí do sistema religioso. Enquanto não tiver nenhum ministério, eu não vou congregar. Então, eu fiquei 4 meses, amado, sem congregar, em busca, em procura do ministério. Glória a Deus. E hoje prego e anuncio essa graça, que é a graça e o apostolado, a qual nós recebemos. Glória a Deus. Então, todos nós com o rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor. Porque Moisés, só ele refletia a glória do Senhor. Os irmãos não refletiam a glória do Senhor. Mas agora, na graça, todos nós refletimos a glória do Senhor. Porque o Espírito Santo manifestava na vida de Moisés
mas não habitava. E hoje, todos nós refletimos a glória do Senhor, porque o Espírito Santo é permanente. Glória a Deus. Não é transitório. O ministério do Espírito é permanente. Então, por isso é que o apóstolo Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Então, essa glória do Senhor, ela reflete em nós, todos nós. Já não há mais divisão, né, de grego, judeu, macho ou fêmea. Nós cremos, somos agora convertidos ao Senhor. Estamos debaixo desse ministério do Espírito e da justiça. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem transforma de glória em glória, amados, nossa vida, é o Espírito Santo do Senhor. Ele vai transformando a nossa vida de glória em glória. Porque eu não sou a mesma pessoa há 2 anos atrás que eu recebi a graça e o apostolado, né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Eu comecei em 2021, em novembro de 2021, ajudando o ministério no MGA Manaus 1, um ministério como pastora auxiliar e como evangelista, né? E veio a pandemia de novo, aquela segunda onda, e aí eu não tinha mais como pregar na igreja, eu não tinha mais como ensinar os irmãos. Pois aí quando eu comecei a fazer as lives, né? Porque eu só pregava no ministério e não fazia live. E aí eu comecei a fazer as lives, amado. Então, veja de quando eu comecei, em janeiro de 2021, agora onde eu estou. Então, somos transformados de glória em glória. O seu hoje não será o seu amanhã, porque amanhã a glória de Deus, ela é de glória em glória, e somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que cada dia, amados, nós recebemos mais entendimento, a cada dia estamos com mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Cada dia estamos mais capacitados, amados, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus que está em nós. Por isso é que a glória de Deus agora ela é permanente. Glória a Deus. E vamos fazer uma leitura em Romanos 14 e 17. Romanos 14 e 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é esse o ministério do Espírito Santo. Esse é qual nós estamos, amados. Não mais em condenação do sistema religioso. Há uma diferença agora, a qual nós estamos debaixo do ministério do Espírito e da justiça. Então, o que nós vivemos, o que nós desfrutamos o que está em Romanos 17, 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria do Espírito Santo de Deus. É isso que nós vivemos, é isso que nós desfrutamos, amados. Não é comer um pedaço de pão e tomar um suco, porque não é comida, não é bebida, é o Espírito Santo de Deus. E Deus é Espírito, amado. Então, o nosso alimento, ele é espiritual. Então, o que manifesta em nós hoje, amados, é essa alegria, essa justiça. A justiça porque
nós já estamos justificados, abençoados, reconciliados, salvos, porque estamos debaixo desse ministério do Espírito e da justiça. Por isso, a paz, porque nós já fomos justificados, e a alegria do Senhor. Quando uma ovelha recebe um apostolado, amados, da graça de Deus, e ela se regozija, ela se alegra, isso é sinal que o Espírito Santo de Deus se manifestou na vida dela, né? Eu costumo fazer umas caminhadas e faço meu evangelismo, né? Aqui pelo bairro, e para onde eu vou, eu ando com meus folhetos ali. E ontem eu falei com uma pessoa, na verdade eu já tinha passado por ela, né? Passei, mas só que o Espírito Santo mandou eu voltar. E aí eu fiquei pensando, mas eu já passei, né? Mas ele mandou voltar, eu vou dar lá. Fiquei até sem jeito de dar o papel pro rapaz, porque ele viu que eu já tinha passado. E eu não passei, não entreguei para ele. E ele ia começar a fazer um trabalho de leitura, de abrindo letras. Então eu entreguei para ele um folheto e eu falei para ele: você sabia que você já é salvo pela graça, né? Falei para ele que nós pregamos para o espírito das ovelhas, né? Nós somos pastores do espírito das ovelhas e não da carne, amados. Então quando eu falei para ele isso, eu vi o brilho nos olhos do rapaz, a alegria era transbordante. Então é isso aqui. Pois o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então é isso. O Espírito testifica, amados. Quando a pessoa recebe, ele disse: nossa, mas isso é diferente. Todo mundo prega condenação, prega para a carne. Eu disse: sim, isso aí são doutrinas de homens, é para a carne. Então, quando eu falei para ele que ninguém batiza, né, que o batismo é em Cristo, nossa, ele ficou maravilhado e já me deu o telefone, né? Glória a Deus. E eu já o adicionei e vou estar evangelizando, né, esse rapaz. Então, é assim que a gente vê, amados, o Espírito Santo de Deus se manifestando quando nós pregamos esse ministério do Espírito, esse ministério da justiça, que é alegria, paz e justiça. Glória a Deus. Ainda iremos fazer mais uma leitura, ainda aqui em Romanos. Ainda aqui em Romanos vamos ler o 6 e o 14. Romanos 6 e 14. Romanos 6 e 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, é debaixo da graça que nós estamos, ou seja, debaixo do ministério do Espírito, debaixo do ministério da justiça de Deus, não mais da lei, porque a lei, ela era transitória, a lei era um ministério de condenação, era um ministério de morte. Então que fique claro, amados, que o ministério do Espírito, o ministério da justiça, a graça de Deus, a qual nós estamos, é uma nova aliança e não estamos mais debaixo da lei. Na verdade, nós que estamos aqui no ano de 2022, nós não nascemos debaixo da lei, nós nascemos debaixo da graça, nós já nascemos debaixo desta nova aliança. É isso que traz, amados, a paz, a alegria. Nós sabemos que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido, nos predestinados. Então, quando nós ouvimos as maravilhas de Deus nesse ministério do Espírito, há uma glória, há uma alegria, há uma paz, há um gozo, há um regozijo em nós. Por isso nós nos alegramos.
Então que os amados entendam que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 5:17. Próximo aqui, né? Lemos o 6, agora Romanos 5 e o 17. Até o 21. Ainda temos um tempinho ali. Vamos já finalizar. Romanos 5, 17 ao 21. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então vejam, amadas, que nós recebemos a abundância da graça, ou seja, o melhor da graça, a graça gloriosa, a abundância da graça. Glória a Deus. Isso traz uma alegria, isso traz uma paz, isso traz um regozijo. Então, o que acontecerá se nós os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo? Porque os que recebem a graça, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão para os que recebem. Porque os que estão ainda com o véu, amados, sobre o seu rosto, eles não estão reinando em vida. Eles são abençoados, eles são aperfeiçoados, são santos no sistema religioso, mas não reinam em vida, porque a paz, a alegria e o gozo do Espírito não reina sobre ele. Porque reinar em vida, mas é desfrutar de gozo, desfrutar da justiça e da paz do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, nós reinamos em vida, mas porque ainda que nós passamos por tribulações, por dificuldades, nós cremos, nós fazemos as confissões de fé, temos anjos ministrando em nosso favor. Então nós declaramos e há um mover de Deus em nosso meio, e Ele se manifesta em nós, porque Ele já habita em nós. Então nós que estamos com o véu descoberto agora, com o rosto descoberto do véu, nós refletimos a glória de Deus e reinamos em vida. O 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então, por um homem que entrou, amados, foi por Adão, e pelo que nós já recebemos o dom da justiça, foi através de Jesus Cristo. Então, na parte B, assim também por um só ato de justiça, um ato de justiça de Jesus. Então, nós não somos justificados, amado, por obras, é pelo um ato de justiça de Jesus. Ou seja, um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Então, através do ato de um só, que é Jesus Cristo. Então, veio a justificação, veio a graça, amados. Então, a graça ela já veio e nós já estamos o quê? Justificados. Glória a Deus. Se Jesus já morreu e já ressuscitou, nós já estamos justificados. Por isso que não existe o aceitar Jesus para você ser perdoado dos pecados. Não existe aceitar Jesus para você fazer parte de Deus
da graça de Deus, porque foi com o ato de justiça de um só. Então foi pelo que Cristo fez, não é pelas obras, não é por nós, pelo que nós fazemos, ou nós cremos ou não, ou nós entendamos ou não, concordamos ou aceitamos ou não. É pelo ato de justiça, amado, pela vontade de Deus, e nós já recebemos essa graça. E ela foi nos dada, porque veio a graça sobre nós. Veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. O 19, pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, foi a obediência de Jesus. Então, veja que foi por muitos, porque muitos e não todos. Muitos porque existem duas sementes lançadas na terra, né? Existem os bodes e existem as ovelhas, ou seja, os filhos que são predestinados à salvação e os filhos que são destinados à perdição ou à condenação, porque nós temos vida eterna, as ovelhas, e os bodes têm a condenação eterna, porque a condenação eterna já não é vida, mas é uma condenação, mas é eterna também. Então, eles não foram justificados. Justificados foram as ovelhas, nós. O 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, a lei, amados, ela veio para que o pecado ele abundasse, né? Porque o que são leis, né? São doutrinas de ordenanças e mandamentos para cumprir. Então, quando o homem quebra a lei, ou seja, desobedece, descumpre, então ele passa a ser um transgressor. Por isso que na graça nós não somos pecadores e não somos transgressores, porque não há lei para transgredir. Glória a Deus, Abba Pai. O 21. Para que assim, como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que assim como o pecado reinou pela morte, também reinou pela graça, para que a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então, é nesse ministério que nós estamos, amados. Nós estamos no ministério do Espírito, no ministério da justiça. E nesse ministério nós temos vida eterna, amados. E não corremos o risco de perder a salvação, porque somos salvos eternos. Porque a salvação é para o nosso espírito e não foi para a carne. Porque Cristo não morreu para a nossa carne, amados. A nossa carne, ela voltará para o pó ou receberá um corpo transformado se Jesus vier e nós estivermos vivos. Vamos ler Gálatas 5:18 para que nós possamos finalizar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Gálatas 5:18. Glória a Deus. Gálatas 5:18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então,
existe aqui o apóstolo fala, se porém, ou seja, existem os que são guiados e existem os que não são guiados. Não é que não tenha o Espírito Santo, amados. As pessoas que ainda estão vivendo debaixo da lei, debaixo das obras da lei, elas têm o Espírito Santo, mas não são guiadas. Por isso que elas não recebem o entendimento, amado. Porque elas não são guiadas. Porque o que está sendo guiado ainda é as leis, né, ordenanças e mandamentos. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então, nós hoje estamos debaixo do ministério do Espírito, a qual nós somos guiados por Ele. Por isso que na graça, amados, nós não cumprimos ordenanças e mandamentos, porque isso era coisa da lei, são obras da lei. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais, é bem claro, só estou lendo o que está escrito, não estais debaixo da lei. E nós estamos, amados, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós e Ele se manifesta em nós. Então, nós não estamos debaixo da lei, somos hoje guiados pelo Espírito Santo de Deus. E os que ainda estão vivendo a lei, o Espírito Santo não está guiando, amados, porque existe um véu e esse véu só é retirado em Cristo, quando se recebe ou se converte ao Senhor, né? E se converter ao Senhor é você receber o entendimento, a graça e o apostolado. Mas glória a Deus, amados, que a salvação ela não depende de nós, não depende das obras. Glória a Deus, amados, que Deus é soberano. O modo como cremos, o modo como nós concordamos, aceitamos ou não muda o que Deus estabeleceu. Ainda que a ovelha esteja na lei, servindo ainda, praticando obras da lei, obras infrutuosas e reprovadas, ela é salva pela graça, amados. Porque o apostolado é para nós reinarmos em vida, é para nós recebermos, né, a direção, o guiar de Deus, o manifestar de Deus, a vida em abundância, ou seja, a abundância da graça, a qual nós reinamos em vida, debaixo desse ministério do Espírito Santo, somos guiados por Ele e reinamos em vida. Glória a Deus pela vida dos eleitos, dos abençoados. Então, hoje nós estudamos no Ministério MGA Manaus 2, estamos debaixo do Ministério do Espírito e da Justiça. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus.